Então, o que a gente vai ver hoje é sobre semelhança de triângulos e a gente vai resolver alguns exercícios apenas. Então, vamos lá. Bom, primeiro exercício, vamos falar sobre um exercício do Enem, né? Caiu lá na provinha do Enem. Para quem não conhece, isso aqui é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que vocês, com certeza, se Deus quiser, vão fazer aí daqui a 2 anos, dois anos e pouco. Né? E aqui é a porta de entrada para a universidade. Então, isso aqui é uma das questõezinhas que estava lá na prova. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Né? Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Perceba que essas questões de geometria, que fala muita coisa, e que se você não fizer um esboço, né, porque não está vindo aí, se você não fizer um esboço da situação, você não vai conseguir entender quase nada do que está falando, certo? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Vamos primeiro olhar aqui um esboço, né? Então, quando eu falo de rampa, né, você pensa nisso aqui, ó. Você pensa num triângulo retângulo. Isso é uma rampa. Tá? Aqui é a inclinação, ó. Beleza? Aí ele diz que a parte mais elevada, ou seja, a parte mais alta, mede 2,2 metros. Então, a parte mais alta da rampa é o final dela aqui, ó. Certo? Então, é 2,2 metros. O que mais que ele falou? Um paciente começou a caminhar, né, sobre a rampa. Então, o paciente aqui, ó, começou a caminhar. Então, ele começou a subir aqui a rampa. Né? Aí, ele caminhou 3,2 metros sobre a rampa. Beleza? Começou aqui, caminhou 3,2 metros. Nesse ponto aqui, no ponto final, depois de 3,2, ele notou que ele estava a uma altura de 0,8 metros. Então, quando ele andou 3,2, ele ficou a uma altura, né? Essa altura aqui, ó, de 0,8 metros. Já está melhorando as coisas, já dá para a gente entender melhor aí, né? Ó. Já tem um esboço, já tem triângulos aí. Beleza, o que mais? A pergunta é, a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto. Ou seja, daqui, ó, para cá. E eu vou chamar essa medida de x. Tranquilo até aí? Melhorou a visualização, né? Já tem aí uma situação mais confortável, pelo menos, de visualizar. Todo esse texto aí foi traduzido com esse desenho. Agora, vamos lá, vamos à parte da resolução. Eu consigo ver aí 2 triângulos, não é verdade? Tem um triângulo menorzinho aqui. Tá aqui ele, ó, no canto. Né? E esse triângulo ele tem característica de ter o lado maior 3,2 e o lado menor aqui, né, 0,8, que era justamente o que estava aqui, ó. Então aqui é o triângulo menor. E tem também o triângulo grandão, né? Que ele está aqui, ó, já está desenhado. Então você tem aí 2 triângulos, um triângulo menor e um triângulo grandão. O que eles têm de especial, né? O que eles vão ter de especial aí? Eles vão ser semelhantes. Um vai ser a ampliação do outro. Por quê? Ó? Esse ângulo aqui, ele é comum a esse. É congruente, né? Porque eles estavam... Esse triângulo menor estava basicamente aqui dentro, né? Então, esse ângulo aqui é o mesmo. E aí, né? Esse ângulo reto também vai ser comum aos dois. Então, quando 2 triângulos têm os mesmos ângulos internos, né? Eles são semelhantes. E você pode dividir os lados correspondentes, que dá sempre o mesmo valor. Então, o que você vai fazer aqui? Nós vamos dividir. Então, por exemplo, esse lado maior aqui do triângulo grande, que é esse aqui, ó. Quanto é que mede esse lado maior aí? 3,2 mais x.
Aí eu vou dividir ele por quem? Por esse lado aqui, ó, pelo 3,2. Então eu estou dividindo aqui lados homólogos, lados correspondentes. Por que eu estou dividindo eles dois? Porque eles estão opostos ao ângulo reto, ó. São as hipotenusas, né? Então estou dividindo hipotenusa por hipotenusa. Aí agora eu vou dividir a altura do grandão, que é 2,2, pela altura do pequeno, que é 0,8. Pronto. Então aqui eu montei aqui o meu problema, né? Montei minha... Agora é só continuar aí a solução. Vamos lá. Então, multiplicando em forma de x, vai ficar o seguinte, 0,8 vezes 3,2 mais x igual a 2,2 vezes 3,2, né? Multiplicando aqui, ó, os meios pelos extremos. Aplicando aqui a propriedade distributiva, vai ser 0,8 vezes 3,2. Isso aqui dá 2,56. Beleza, Maria. Aí agora você vai fazer 0,8 vezes x, né? Que dá 0,8x, porque você não sabe quanto é que é médio x. 2,2 vezes 3,2 dá 7,04. Então 0,8x é igual a 7,04 menos 2,56. 0,8x é igual a quanto? Isso aqui dá 4,48. Certo? Agora você vai pegar esse 4,48 e dividir por 0,8. E aí vai dar 5,6. Ok? Então a resposta correta aí que você ia marcar seria 5,4. 5,6, desculpa, eu estou fazendo a questão certa e marcando errado, né? Mas não, é aqui. 5,6, beleza? Tranquilo aí? Então, basicamente, o processo que vocês vão fazer para semelhança de triângulos, geralmente sempre é esse. Vocês vão identificar dois triângulos semelhantes e depois vão dividir os lados que são correspondentes. Então, vai se repetir muito esse processo, ok? Vamos lá. Então, nas figuras abaixo, tem-se que ED é paralela a BC, MN é paralela a QR, né? Esse MN e QR é porque vai vir outra questão, a letra B, certo? Determina as medidas W, X, Y e Z. Então, vamos aqui. Então, a gente tem quantos triângulos nessa figura aí? Vocês sabem? Vocês conseguem ver quantos triângulos? Alguém aí? 2. 2. Quais são os dois triângulos? O triângulo ADE. Conseguem ver ele? Que é o menorzinho aqui. E tem o triângulo... Qual é o outro? O triângulo ABC, que é o grandão. Né? Perceba que esse ângulo aqui, ó, ele é comum tanto ao triângulo ADE quanto ao triângulo ABC. Esse ângulo aqui, ó, eu vou até marcar ele diferente. Vou marcar ele com outra cor, né, para a gente não confundir. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo E, ele tem o mesmo valor que esse, né? Já que essas duas retas são paralelas. ED é paralela a BC. Então você tem aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse ângulo é verde, então o outro também é verde. Só para ficar mais bonitinho, né? Esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse também pelo mesmo motivo, né? Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? Então você percebe que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, porque eles têm os mesmos ângulos internos. Aí você pode dividir aí os lados de um triângulo pelos lados do outro. Então vou começar aqui pelos lados do triângulo ADE. Então vou pegar aqui o X, que é do triângulo ADE. Geralmente eu costumo começar pelo X e dividir pelo correspondente lá do triângulo ABC, né? Quem é o correspondente do X no triângulo ABC?
Como é que você sabe? Ó, o x aqui está oposto ao ângulo verde, certo? No triângulo ABC, no triângulo grande, quem é que está oposto ao ângulo verde? É o 12. Então você vai dividir o x por 12. Tranquilo? Agora vamos aí para outra medida. Vamos aqui para a base dos triângulos, ó. Primeiro do ADE, porque eu comecei por ele. Então eu vou pegar o 6 e dividir pela base do grande, né? Porque elas são correspondentes. O 6 está oposto ao ângulo vermelho, o 9 também está. Então eles são correspondentes. Por isso que eu dividi o 6 por 9. Se der para simplificar alguma dessas frações, simplifique. Vai ficar x sobre 12 igual a 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. 3 vezes x dá 3x, 12 vezes 2 dá 24. Então x é igual a 24 dividido por 3, portanto x é 8. Beleza? Vamos agora para achar o W, né? Como é que a gente acha o W? A ideia é a mesma. Eu vou pegar o W aqui, que está oposto a esse ângulo azul, e dividir por 18, porque ele está oposto ao ângulo azul no grandão. Aí agora eu posso também dividir novamente, né, o 6 por 9, porque não muda nada. Só que lembrando que esse 6 por 9, como a gente já simplificou aqui, né, e deu 2 sobre 3, você pode fazer isso logo, ó, botar aqui logo 2 sobre 3, não tem nenhum problema. Multiplicando aí os meios pelos extremos, vai ficar 3W é igual a 2 vezes 18, que dá 36. Se 3W é 36, né, só um vai ser 36 por 3, que dá 12. Portanto, aí a gente acha o valor de x e o valor de W. Na letra B, né, você pode fazer também a mesma ideia. Aqui você tem dois triângulos, né? Ele diz que o segmento MN é paralelo a QR. Esse segmento aqui, ó, é paralelo a QR. Então, o que a gente pode concluir? Primeira coisa, então a gente tem dois ângulos opostos pelo vértice aqui, ó. Esse ângulo vermelho aqui é oposto pelo vértice a esse, né? O que mais? Esse ângulo aqui que eu estou marcando de verde, né? Ele é alterno interno a esse aqui, ó. Então ele tem a mesma medida também, ó. Esses dois ângulos que eu estou marcando de verde. E ainda mais, se você olhar, esse ângulo aqui, estou marcando de azul, tem a mesma medida que esse, porque também são ângulos alternos internos, né? Então você tem aí dois triângulos com os mesmos ângulos internos, portanto eles são semelhantes. Quem que são semelhantes aí? O triângulo QRP, ele é semelhante ao triângulo P, né? PMN. Eles dois são semelhantes. Quando você conclui que dois triângulos são semelhantes, aí você pode dividir os lados correspondentes. Então o que eu vou fazer aqui? Cadê minha incógnita, né? Eu vou começar aqui, por exemplo, pelo Y. Então eu vou pegar o Y e vou dividir pelo seu correspondente. Correspondente do ângulo do lado Y, né? É o mesmo que está oposto ao ângulo vermelho do outro triângulo, que é o 24. Agora eu pego valores conhecidos, né? Por exemplo, 14. Vou dividir por quem? O 14 eu vou dividir pelo cara que está oposto ao ângulo azul, lá no outro triângulo, que é o 21. Se der para simplificar, você simplifique aqui, ó. Tudo por 7. Então vai ficar y sobre 24 é igual a 14 por 7 dá 2, 21 por 7 dá 3. Multiplica os meios pelos extremos, vai ficar 3y é igual a 24 vezes 2, que dá 48, né? Então y é igual a 48 dividido por 3.
48 dividido por 3 dá 16. Portanto, o y é igual a 16. Ok? Aí agora você faz, né, basicamente a mesma coisa para achar o z. Você começa aqui com o z. Aí o z eu vou dividir por quem? Vou dividir lá no outro triângulo, né? Quem está oposto ao ângulo verde, ó. Então os dois lados que estão opostos ao ângulo verde é o z e o 8. Então você divide o z por 8. Como eu estou começando a dividir um lado do triângulo grande por um do menor, eu tenho que seguir essa regra também. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o 21 e dividir por 14. E não 14 por 21, certo? Por quê? Porque nos numeradores, né, das duas frações que você encontrar, tem que estar os lados de um só triângulo, não pode estar misturado. Então, perceba que no numerador aqui, o z é lado do grandão e o 21 também. E embaixo ficam os lados do outro triângulo. Você tem que seguir essa regra. O Vitor Calma está perguntando se tem uma forma mais rápida, né? Sem precisar fazer contas enormes. Só tem se você identificar a razão de semelhança, né, Vitor? Tem casos que não é tão óbvio assim, a razão de semelhança. A razão de semelhança aqui é 1,5, por exemplo. Né? Se você multiplicar 14 por 1,5, você chega a 21. Certo? Então, se você pegar o 8 e multiplicar por 1,5, aí você chega no valor de z. Se você multiplicar o 24 não, se você dividir 24 por 1,5, você chega no valor de y. Né? Então, uma maneira seria você identificar a razão de semelhança logo. Né? E aí você consegue achar essa razão dividindo dois lados conhecidos. No caso aqui, a razão de semelhança vai ser o quê? Vai ser o 21 por 14. Né? Que dá justamente 1,5. Certo? Então, se você souber logo a razão de semelhança, você consegue achar os lados mais rápido. Mas por que a gente ensina dessa forma? Porque tem situações que não fica tão trivial não fazer essas coisas, certo? Então, por isso que a gente ensina dessa maneira, mas se você conseguir achar a razão de semelhança também, sai bom. 21 por 14, você pode simplificar aqui tudo por 7, né? Então vai ficar z sobre 8 igual a 3 sobre 2, né? Multiplicando em forma de x, fica 2z igual a 8 vezes 3 dá 24. Então, z é igual a 12. Tá aí. Beleza. Então, vamos lá para mais uma. Ó, aqui está cortando um pouquinho, mas é 24. Exercício 3. Nas figuras abaixo, determine as medidas x e y. Beleza? Bom, nessa questão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar os dois triângulos que a gente vai trabalhar, né? Na verdade, só tem dois triângulos na figura. O triângulo que tem lado 16, né? E lado medindo x. E tem o triângulo grandão, que tem base 18 e altura 24. Outra estratégia para você não se embolar muito nas coisas é você tentar separar os triângulos em duas figuras separadas. Né? Ficou redundante, mas tudo bem. Separar os dois triângulos. Bom, por que esses dois triângulos são semelhantes, né? Uma justificativa aqui, ó. Porque ambos têm ângulos retos e esse ângulo aqui, ó, em C, é comum nas duas figuras, né? Então, quando o triângulo tem dois ângulos congruentes, pode ter certeza que eles são semelhantes. Então, esses dois triângulos aqui são semelhantes. Beleza. Se eles são semelhantes, o que você vai fazer? Você pode dividir os lados correspondentes. Certo? Você pode estar dividindo aí os lados correspondentes. Então, se eu pegar aqui o x, vou botar aqui, né? Aí o x eu vou dividir por quem? O x eu vou dividir, né, pelo 18. Porque o x e o 18
eles estão opostos ao mesmo ângulo, né? Que é esse ângulo vermelho. Então eu vou dividir x por 18. O x está olhando para esse ângulo vermelho, o 18 também. Então eu estou dividindo eles por isso. Aí eu pego outro valor, né? Se eu comecei pelo triângulo pequeno, eu tenho que também continuar começando por ele. Então eu vou pegar o 16. E vou dividir pelo 24, que é o que resta, né? Simplifique aqui, se der, e eu acho que dá tudo por 4. Né? Então vai ficar como? X sobre 18 é igual a 4 sobre 6, né? Ainda dá para simplificar por 2. Agora para ter simplificado por 8, né? Por 2 aqui vai ficar quanto? 4 por 2 fica 2. Vou botar logo aqui para não ficar muito grande a conta. E o 6 dividido por 2 fica 3. Então você vai fazer 3x igual a 2 vezes 18, que é 36. Portanto, o x vai dar quanto? 36 dividido por esse 3 aqui, que dá 12. E morreu aí, ó. Até que as contas não são tão grandes, né? São tranquilas. O mais difícil aqui, eu digo para vocês, é vocês conseguirem relacionar os lados, né? Que divisão fazer? É a parte mais difícil. Mas não tem muito segredo, é só você ver quem é que está olhando para os mesmos ângulos. Vamos lá. Na letra B, você tem três triângulos agora, né? Tem esse aqui que mede de 30 graus, aqui, ó, esse ângulo. E tem esse ângulo aqui que mede 30 também, né? Então, tudo indica que como esse ângulo aqui é comum, ó. Então, tudo indica que você vai trabalhar com dois triângulos. Quais são eles? O pequenininho aí, né? E o grandão. Por quê? Porque eles têm aqui, ó, um ângulo comum. E já tem o ângulo de 30 também comum aos dois. Então, esses dois triângulos eles são semelhantes por conta disso. Que eles têm dois ângulos congruentes entre si, né? 2 de 30 e esses dois aqui porque era comum aos dois, né? Pronto, então o que você vai fazer aí? Vamos dividir os lados que são correspondentes. Você pode começar pelo que você quiser. Eu gosto de começar pela incógnita pedida logo. Como ele quer o y, então eu vou pegar o y e dividir. Dividir por quem? O y está olhando para o ângulo de 30 graus, né? Quem é que está olhando para o ângulo de 30 lá no outro triângulo? É o 6. Então eu vou dividir o y por 6. Beleza? É assim que você procede. O primeiro é a escolha, não tem problema. Agora eu vou pegar o outro valor. Como eu comecei pelo triângulo pequeno, então eu vou pegar o outro valor do triângulo pequeno, que é o 6. O 6, ele está olhando para esse ângulo que eu não marquei com nada. Lá no outro triângulo, quem está olhando para esse ângulo é o y mais 9. Então, vou botar aqui y mais 9. Ok? Pronto, agora é só fazer a multiplicação aí, ó. Então, você vai fazer y vezes o y, que dá y ao quadrado, e o y vezes o 9, que dá 9y. Igual a 6 vezes 6, né? Que dá 36. Pronto. Então, y ao quadrado mais 9y menos 36, que eu vou colocar no primeiro membro, igual a 0. Então, isso aqui é o que a gente tem que resolver, né? Bom, agora a gente chegou a uma parte delicada. Isso aí é a equação do segundo grau, né? E aí vocês viram ou não viram, tem gente que viu, tem gente que não viu, talvez, não sei se o André já comentou com vocês, mas isso aí é a equação do segundo grau e existe uma forma para resolver isso aí, que é a fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa é identificar os coeficientes, né? O A é 1, o B é 9 e o C é menos 36. Aí você vai atrás do delta aí. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vezes A vezes C. Muito bem. Então vai ficar 9 ao quadrado. Vou botar aqui detalhista. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 36.
9 ao quadrado é 81. Esse menos daqui, ó, com esse menos daqui, quando eu multiplicar, vai ficar positivo. Menos com menos dá um mais, né? 4 vezes 36 dá 144. 144 com 81 dá 225, né? Portanto, Agora é o X, né? agora, X não, é o Y, né? Agora, que é como se fosse o X' e o Y', certo? No caso aqui, isso. O que você vai fazer agora? Aquele menos B, mais ou menos, né? A raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então vai ficar o seguinte, ó. O B a gente sabe que é 9, então aqui vai ficar menos 9. O delta é 225. E o A a gente sabe que é 1. Sara está dizendo que nunca viu isso, Sara. Então, se você não viu, Sara, é muito importante que você dê uma olhada, certo? Muito importante mesmo. Então, procure lá no Google, ó, Sara, por equação do segundo grau. Não é nada de outro mundo. Então, procure lá, veja vídeos, como é que se resolve a equação do segundo grau. Beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Vamos lá, fazer essa conta. Menos 9, mais ou menos, raiz de 225 dá 15. E aqui fica um 2. Aí vamos lá, as duas possibilidades, né? Tem duas possibilidades para o y. Usando esse mais aqui de cima. Então fica menos 9 mais 15, que dá o quê? Dá 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, usando o sinal de mais, você vai achar que o y vai ser 3. Usando o sinal de menos, vai ficar menos 9 menos 15, né? Que dá 24 negativo dividido por 2. Dá menos 12. Como esse y representa uma medida, um tamanho, ele não pode ser negativo, certo? Então, o y sendo menos 12 não convém aqui para o nosso problema. Então, a resposta correta é y igual a 13. 13 não, desculpa, 3. Então, repetindo aqui para a Sara, procura lá no YouTube, né, como se resolve a equação do segundo grau. Com certeza você vai ter uma infinidade aí de... Pode falar as linhazinhas? Só se quiser, certo? Não tem... Isso é opcional. Tem gente que bota assim, né, y' e y' linhas, né? Mas isso aí é opcional, só para representar mesmo. Pode botar um ou aqui também, ó. O y pode ser 3 ou o y pode ser menos 12. Porque são, o que você acha aqui no final são os valores de y que satisfaz essa equação aqui, certo? Então o y pode ser o 3 e o y pode ser o menos 12. Você pode falar assim também, que fica até mais elegante.